não seja ministrado experiências naturais da vida do pregador. Estas pessoas que aqui estão não querem ouvir a palavra do homem. Está escrito que a letra mata, é o teu espírito quem vivifica. Então, Senhor, unge os lábios do pregador e toma o lugar do pregador, que não seja o homem a falar, mas o Senhor, o Rei da Glória. Retira das mentes e corações os bloqueios, as barreiras, e não te limites em agir em nosso meio. Para a glória do teu nome, diga assim: meu Deus, e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e meu coração para receber a tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar. O tema desta mensagem: sinais da volta de Jesus. Eu peço que você me olhe e me dê toda a tua atenção. Na quarta-feira da semana em que haveria de enfrentar a cruz e a morte, o Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, saía do templo em Jerusalém, dirigindo-se ao Monte das Oliveiras, acompanhado dos seus discípulos mais chegados. Quando um dos discípulos aponta-lhe o templo, dizendo: veja, mestre, quão grande é este templo, quão maravilhosas são estas pedras. O segundo templo de Salomão era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Levou 43 anos para ser edificado. Era revestido de prata e de ouro. Mas o Senhor Jesus olha para aquele discípulo e lhe responde dizendo: em verdade, eu te digo. Quando eles diziam em verdade, eu te digo, significa que ele estava dando uma ênfase. O que ele iria falar era algo de suma importância. Então ele diz: eu te afirmo, não ficará aqui pedra sobre pedra, antes tudo será derrubado. E no caminho até o Monte das Oliveiras, que hoje, nas novas estradas, leva cerca de 10 minutos do templo até o Monte das Oliveiras, eu imagino aqueles discípulos se indagando daquilo que o Mestre havia lhes falado. Quando eles chegam no monte, eles não se aguentam. E um deles diz ao Senhor Jesus: Mestre, diga-nos que sinais haverão nos dias em que há de voltar, em que haverá o fim de todas as coisas. Pelo que o Senhor Jesus lhe respondeu dizendo: não vos compete saber o tempo que o Pai preparou para si, mas para que vocês estejam apercebidos acerca da minha volta, eu vos digo: nestes dias haverão muitos falsos cristos se levantando sobre a terra e arrebanhando após si multidões. Haverão guerras e rumores de guerras. Nações se voltarão contra nações e reinos se voltarão contra reinos. Haverá fome em várias partes da terra. Haverá epidemias e doenças cefarão a vida de milhares de milhares. A fé e o amor esfriará,
vigiai, para que não sejais pegos desapercebidos. Haverão sinais nos céus, na terra, nas estrelas, maremotos, terremotos. Deus alertaria o seu povo através da natureza que o tempo de sua volta estaria chegando. E eu quero meditar um pouquinho com vocês nesta noite acerca dos sinais. O primeiro sinal de Mateus capítulo 24, falsos cristos. Um dos falsos cristos, eu vou citar alguns, porque eu não teria tempo hábil para me aprofundar mais. Então eu vou trazer uma base, amém? Sun Myung Moon, 1920 a 2012, mais conhecido como Reverendo Moon, fundador da Igreja da Unificação, ensinava ser o Messias e a segunda vinda de Cristo, cumprindo a missão inacabada pelo Jesus bíblico. Os membros da Igreja da Unificação ainda consideram Sun Myung Moon e sua esposa Haka e Aham os verdadeiros pais da humanidade, Adão e Eva restaurados à sua plenitude. Quem aqui já ouviu falar no Reverendo Moon, que fazia casamentos coletivos e passava nos jornais da TV no Brasil? Levanta a mão. Quando eu era criança eu lembro, ele esteve no Brasil e até comprou muitas terras no estado do Brasil. Jim Jones, 1931 a 1978, fundador do Templo dos Povos, inicialmente um líder protestante, passou a se dizer a reencarnação de Jesus e de Akhenaton, Buda e o Divino Pai. Alegando perseguição religiosa nos Estados Unidos, levou seguidores para Jamestown, em Guiana, onde organizou um suicídio coletivo no dia 18 de novembro de 1978. Mais de 900 pessoas morreram neste suicídio coletivo, incluindo crianças. Aqui é uma foto do Jim Jones com 46 anos, e ali parte das pessoas que se suicidaram. Algumas foram obrigadas, mas a maioria se suicidou de livre e espontânea vontade. Quem ouviu falar no Jim Jones? Levanta a mão. Vocês estão ficando velhos? Não, a gente manda os noticiários. José Luiz. Pode ir. José Luiz de Jesus Miranda, 1946 a 2013, um porto-riquenho, fundador e líder da Igreja Crescendo em Graça, afirma que Cristo ressuscitado se passou do seu corpo em 1973, quando dois espíritos lhe avisaram. Anunciou que em 2012 se tornaria imortal e morreu de câncer. Conta com 710 templos em 25 países da terra. Segundo sinal da volta de Jesus, haveriam guerras e rumores de guerras. Aí a pessoa pode dizer: pastor, sempre houveram guerras. Mas o que o Senhor Jesus estava dizendo é que à medida que o tempo, o dia do seu retorno estivesse chegando, estas guerras se intensificariam nos quatro cantos da terra. Sempre houveram guerras, mas do século 20 para cá, estas guerras ocorreram como jamais em outros tempos. Em 1914, quem estava aqui em 1914? Em 1914, teve início a Primeira Grande Guerra Mundial. Durou 4 anos, foi até o ano
de 1918. Algumas estimativas falam em 10 milhões de mortos e cerca de 20 milhões de feridos. Passados-se alguns anos, em 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial. Foi até 1945. A estimativa de mortes de 50 a 70 milhões de pessoas. Nesse período, os alemães mataram mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração na Alemanha nazista. Nós também tivemos algumas guerras nas últimas décadas. Me faltaria tempo para entrar em todas elas. Guerra do Vietnã, Guerra do Paraguai, Guerra do Golfo Pérsico, Guerra do Iraque, fome. Em 2010, mais de 820 milhões de pessoas no mundo sofrem de fome. Eu quero mostrar para você o vídeo de uma menina síria que perdeu os pais na guerra. É muito triste. O nome dela é Malak. Pode colocar para nós, Juliana? Pode tirar o fundo por um momento, colocar ali para nós. É de cortar o coração essa menina. Qual é o seu nome? Malak. Cadê seu pai? Morto. Onde? Morto. Aonde ele morreu? Morreu na guerra, diz ela. Você já tomou café da manhã? Almoço? Janta? Vamos ver de novo agora com o som? Volta ali para nós. 8 anos essa menina. Qual é o seu nome? Cadê seu pai? Morto. Onde? Aonde ele morreu? Morreu na guerra, diz ela. Você já tomou café da manhã, almoço ou janta hoje? Amém? Obrigado, Juliana. Pode mostrar aquela outra foto do Sudão. Essa foto aqui é no Sudão. O fotógrafo ganhou um prêmio por essa foto. Esse menino. Um menino definhando de fome e o abutre só esperando ele morrer. Obrigado, Juliana. Eu sei que são imagens fortes, mas eu quero que você esteja ciente de que os sinais que evidenciam que a volta do Senhor Jesus é iminente, estão acontecendo diante dos nossos próprios olhos. Rumores de guerras. Só em 2019 foram milhares de mísseis lançados contra Israel. Israel e Palestina em guerra. Guerra na Síria. Guerra entre Irã e Israel. Em 2019, mais de 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. Em 1919, no final da primeira grande guerra mundial, houve uma pandemia. Você sabe o que é pandemia? Epidemia é um surto de uma doença a nível regional. Pandemia é quando é global, em toda a Terra. Em 1919, houve uma pandemia da gripe espanhola, o vírus H1N1, que modificado chegou até os nossos dias. Quem lembra de alguns anos as pessoas correndo nos postos de saúde, nos hospitais, para se vacinar contra a gripe H1N1? A estimativa de mortos entre 50 a 100 milhões de pessoas mortas pela gripe espanhola. Por que a gripe espanhola tem o nome de gripe espanhola? Porque a Espanha foi uma das únicas nações da região da Europa aonde ocorreu a primeira grande guerra mundial,
que não entrou na guerra diretamente. As demais nações tiveram baixas. Pode mostrar ali aquela foto, um alojamento nos Estados Unidos? Isso é um alojamento nos Estados Unidos, no final da Primeira Guerra. Milhares de mortos da gripe espanhola. Nós tivemos até um presidente brasileiro que morreu dessa gripe. Eu não lembro agora o nome, mas ele morreu da gripe espanhola. Ali um alojamento americano. De 50 a 100 milhões de pessoas morreram da gripe espanhola. Câncer. 10 milhões de pessoas no mundo morreram de câncer só em 2018. Em 2016, 1.700.000 pessoas morreram de tuberculose no mundo. E a cada ano morre mais de 1 milhão de pessoas de tuberculose. Terremotos. Em 2010, no dia 12 de janeiro, um forte terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter atingiu o Haiti, com o epicentro a poucos quilômetros da capital Porto Príncipe. 250 mil pessoas morreram e 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Em 2010, um terremoto de 7.7 graus de magnitude na escala Richter atingiu as ilhas de Mentawai, na Indonésia, próxima à costa de Sumatra. Quem viu aqui o filme, teve até um filme mostrando o terremoto e o maremoto. Quem viu esse filme? Deu até na Rede Globo. São os sinais proféticos acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje, pouco se prega sobre o arrebatamento no altar. Muito se fala em bênção, em vitória e prosperidade, mas o Espírito de Deus usa os sinais da natureza. Se o homem não prega, o Senhor disse: se o meu povo não falar, não anunciar, as pedras clamarão. Deus está dizendo a essa geração, através dos sinais. Quando você vê um pai matando um filho, quando você vê um filho matando o pai, Susana van Richthofen matou os pais para ficar com a herança. O casal Nardoni matou a Isabela Nardoni. Quem viu na TV? Quando você vê terremotos, maremotos, vulcões, mortandade, você tem que entender como um sinal de Deus para você, igreja do Deus vivo. Você tem que entender como a voz do Espírito clamando, dizendo: desperta. Jesus disse: quando pois virdes todas estas coisas, não temais, antes alegrai e exultai, porque é chegado o dia da vossa redenção. Jesus, o Rei dos Reis, está voltando. E Ele não voltará vestido como um pescador para ser cuspido, escarnecido e morto. Ele voltará revestido de poder e glória, e dos 4 cantos da terra, num abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta, Ele levará para a glória os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Você que é um escolhido, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda bem forte a Jesus. Ele merece. Olha o que diz, põe ali para nós, Juliano, Lucas 21, versículo 25 e 26. Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. Quem viu na TV um meteoro caindo na Rússia, com a potência de várias bombas atômicas, há alguns poucos anos? Foi gravado por câmeras. Levanta a mão. É Deus dizendo: prepara-te, eu estou voltando. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de
temor, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto poderes dos céus serão abalados. Em 2004, na Indonésia, um mega terremoto atingiu. Ele foi maior do que os últimos terremotos dos 40 anos. Ondas de mais de 10 metros de altura. Foi atingida 14 nações. E mais de 230 mil pessoas morreram. Foi o que você viu no filme. Se você viu, tem até cenas reais na internet. 14 nações, mais de 230 mil pessoas mortas. Jesus disse: quando você ver estas coisas, você não deve ficar com medo, você não deve ficar triste, você deve se alegrar e exultar, porque está chegando o dia da redenção. Quando o Senhor Jesus voltar, as pessoas estarão desapercebidas, buscando os prazeres terrenos e pecaminosos. Jesus virá entre as nuvens dos céus com miríades de milhares de anjos, e ao toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo desde a geração de Adão ressuscitarão e se encontrarão com Jesus entre as nuvens, já em corpos glorificados, eternos e imortais. O apóstolo Paulo disse: de forma alguma nós, os que estamos vivos, tomaremos a frente daqueles que já morreram no Senhor, mas quando a última trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem tem familiares, irmãos, amigos que já morreram em Cristo, ao toque da última trombeta, eles vão ressuscitar em corpos glorificados e se unir com o Senhor Jesus entre as nuvens dos céus. E subsequentemente, nós, os que estivermos vivos, em um abrir e piscar de olhos. Eu faço uma pergunta: dá para você fazer uma oração em um abrir e piscar de olhos? Dá para você se consertar? Dá para você dizer: Senhor, me perdoa por assistir pornografia, me perdoa por ter uma amante, por ter vício oculto, por dizer palavrão e ser imoral? Você não tem tempo, por isso que você precisa viver no hoje, como se o hoje fosse o teu último dia. Quantas pessoas acordaram hoje com 1000 projetos, com 1000 sonhos? Exemplo disso, o Gugu, 170 milhões na conta, cheio de projetos, foi arrumar um ar-condicionado e morreu no mesmo segundo. Você não sabe o que vai acontecer no próximo instante, então não coloque em risco de perder a tua salvação, se é algo que hoje te separa do Senhor. Se você tem vivido na prática do pecado, o cristão nascido de Deus pode pecar, porque vive num vaso de barro. Nós não somos perfeitos, só seremos perfeitos quando estivermos em um corpo glorificado. Mas aquele que é nascido de Deus, diz o apóstolo João, não vive na prática do pecado. Existe uma diferença entre pecar como um acidente, uma fraqueza, e logo o Espírito Santo vem e te convence do teu pecado, e você, triste, se prostra e confessa, do viver na prática do pecado, do ter o pecado como um estilo de vida. Pessoas que são falhas vão ser arrebatadas, mas pessoas que vivem na prática do pecado vão ficar. Jesus disse que muitos naquele dia vão bater a porta após o arrebatamento. Pessoas correrão desesperadas aos templos e dirão: Senhor, me leva, me perdoa, Senhor, tem misericórdia. Elas vão clamar, elas vão perceber tardiamente
elas brincaram de ser cristão. Deus está nos mostrando a cada dia, quando você abre o jornal, quando você liga a TV e vê na notícia, para que mais do que no fim do ano, quando mostra uma retrospectiva? Quem aqui vê retrospectiva na TV? O que mais aparece nas retrospectivas? Tragédias, terremotos, vulcões, maremotos. No Brasil, a cada ano, cerca de 60 mil pessoas são mortas, assassinadas. Isso é mais do que em guerras que acontecem em muitos lugares. São os sinais que o Senhor disse que haveria nos dias da sua volta. E hoje nós temos uma igreja que tem nome de quem vive, mas está morta. As pessoas não têm buscado a Deus pelo que Deus é, mas pelo que Ele pode fazer. A pessoa não diz: eu vou na igreja buscar o meu Senhor, adorar o seu santo nome, aprender para viver dentro da sua vontade. Hoje o que move as pessoas é: eu vou ir à igreja, fazer a minha campanha de cura, de prosperidade. O que motiva as pessoas é o material, elas querem a vitória terreno. Jesus disse: de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Hoje, nesse segundo, tem milhares de pessoas no inferno, chorando e rangendo os dentes, e essas pessoas têm muitos testemunhos de vitória. Pessoas que vinham nas igrejas, pessoas que oraram e Deus, pela sua misericórdia, abriu a porta, supriu a necessidade, curou a enfermidade, restaurou a família. Mas ser abençoado não é garantia de salvação. A bênção não deve ser o que te move a buscar o Senhor. Você tem que priorizar Deus pelo que Ele é e pela salvação. A maior bênção que você pode receber, porque você pode ter o mundo aos teus pés, mas você não vai levar nada. Eu nunca vi caminhão de mudança acompanhando o cortejo fúnebre. Você não leva nada. Muitas pessoas nem as roupas do corpo, muitas delas nem o corpo é achado. Aleluia. Então você tem que se preparar, se consertar. Você tem que cair aos pés do Senhor em prantos e se humilhar e dizer: Senhor, me transforma. Eu não quero ser um hipócrita religioso, como dissestes aos fariseus: sepulcros caiados, vocês são belos por fora, parecem ser santos, mas por dentro são cheios de podridão. Tem pessoa que na igreja parece ser santo, mas nós precisamos nascer, ser gerados pelo Espírito, nos tornar novas criaturas, andar em novidade de vida, ter o caráter de Jesus em nosso caráter. Tem pessoa que vem na igreja e se tornou apenas uma religiosa, continua sendo uma fofoqueira, continua comprando e não pagando, continua vendo pornografia, na masturbação, continua no adultério, continua sendo o contador de piadas, continua só olhando e pensando que não deve, não busca uma transformação. Você tem que buscar em tempo de poder encontrar, porque hoje a porta da graça está aberta. Hoje é dia de salvação. Se Jesus vier, Ele só vai levar aqueles que estiverem prontos, com as suas vestes brancas. Nós enganamos os homens, mas você não engana a Deus. Deus sabe quem de fato você é e o que você faz no secreto. Deus conhece o histórico que você apaga do teu computador e celular. Deus sabe o que se passa no oculto da tua mente. Ele sabe as tuas motivações. E hoje Ele está te falando: conserte-se, arrependa-se. Se há algo que te separa de Deus, coloque no altar, em sacrifício. Diga: Deus, eu abro mão dos prazeres, eu abro mão de tudo aquilo que me condena. Tem pessoa que está trocando a salvação por alguns reais mensais para ter um gato e não pagar luz, não pagar água, não pagar internet.
Tem pessoas que estão trocando a salvação por uma pensão. Tem pessoa que está há anos e anos dentro da igreja e não é casado, vive demasiado, conhece a palavra. Jesus disse: a condenação é essa, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Você pode ser aprovado pelas pessoas, mas sexo fora do casamento ainda é pecado e traz condenação. Se você não se consertar, se você namora e tem relação, você está em pecado. Se você vive demasiado, pode ter filhos. Se você não se consertar, você está em pecado. Jesus vem, você pode estar na igreja diuturnamente, você pode estar no altar, você pode pregar, você pode tocar um instrumento, você pode cantar, Deus pode operar milagres através de você, mas você não vai ser levado. Jesus disse lá em Mateus 7:21 em diante: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, Senhor, eu arrasava, aonde eu ia, enchia igreja, enchia estádios, ginásios, as pessoas eram curadas, libertas, batizadas, se emocionavam, se quebrantavam. Mas o que você faz não gera salvação. Ser usado por dons não traz salvação. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que possa te trazer salvação. A salvação não vem pelas obras, vem pela obra de Jesus. Ela é dom de Deus, é dada de graça pela fé. As tuas melhores obras diante de Deus são como pano de trapo imundo. Então se conserte, olha para a tua vida. Deus está falando conosco. Hoje em dia essa geração não conhece o Evangelho. Se você viesse a uma igreja há 30, 40 anos atrás, você ia ouvir inferno, juízo de Deus, novo nascimento, mudança de vida, perdão, arrebatamento da igreja. Hoje você só ouve bênção e vitória. Hoje muitas igrejas se tornaram um clubinho religioso. Hoje só se fala em positivismo, psicologia e autoajuda. Deus não morreu naquela cruz, na pessoa de Jesus, para levantar coaches nessa última hora. Deus quer levantar profetas cheios do Espírito Santo, que não tenham medo de perder membro, que não tenham medo de perder arrecadação, que falem a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Não adianta você vir e ser massageado. Jesus te ama, Ele é contigo, Ele te ama. Mas se você morrer no pecado, você vai para o inferno. E não é o diabo que lança para o inferno. Jesus disse que quando Ele morreu, Ele desceu na profundeza do inferno e tirou a chave da morte do inferno da mão do diabo. Quem lança no inferno é o próprio Jesus. A Bíblia diz lá em Naum que Ele não tem culpado por inocente. Então vai brincando de ser cristão, que você vai ver milhares de pessoas gemendo, gritando nesse mesmo momento que você está aqui, confortável, e elas estão lá no Hades, no centro da terra, onde a temperatura é igual à superfície do sol. E sabe o que elas estão dizendo? Senhor, tem misericórdia, mãe, me ajuda, pai, me tira daqui, por favor. Milhares de pessoas clamando. Você sabe qual é o lugar aonde mais se clama? No culto de busca do Espírito Santo? Não. O lugar aonde mais se clama é no inferno. Você sabia que das parábolas de Jesus, 44% Ele falou no inferno? Hoje em dia falar inferno na igreja é assunto proibido. É tabu, não fala nisso. Deus, Ele quer levantar profetas que não tenham medo de perder membro. Eu não tenho medo de perder pessoas. Eu tenho medo de não falar a verdade. Meu Deus. E de naquele dia o Senhor me livrar. Naquele dia as almas vão chegar
para muitos pastores que também serão condenados e vão dizer: por que você não me ensinou a verdade? Por que você permitiu que eu continuasse no erro? Por que você não abriu os meus olhos? Pessoas têm medo de perder número, cheia de igrejas com joio, cheia de igreja de pessoas mundanas, carnais, pessoas que não oram, pessoas que vêm à igreja só por causa da campanha. Eu vou lá, pego o meu envelope, não posso faltar na minha corrente. Se você não falta por causa de uma corrente, você precisa ter um encontro com Jesus. O cristão que é nascido de Deus, ele não quer ser massageado, ele quer palavra, ele quer ser exortado. Glória a Deus. Se você quer ser massageado, provavelmente você nunca nasceu de novo, você continua sendo a velha criatura. Tem dois tipos de pessoas nas igrejas: ovelhas e bodes. As ovelhas só querem um alimento, só uma coisa sacia elas: a pura palavra de Deus, o Evangelho. E os bodes, que são a grande maioria, eles querem entretenimento, eles querem dar risada, eles querem psicologia, eles querem ser massageados, eles querem ouvir